Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, aqui comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida, popularmente conhecido como Alexandre Todinho, e nós estamos aqui dando continuidade ao estudo do capítulo 14, Fluidos. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, André. Queridos ouvintes, faço muita paz a todos. Alexandre, amigos ouvintes, na semana passada nós começamos aqui o estudo do capítulo 14, os itens 1 e 2, e nós já apresentamos as primeiras ideias, as primeiras propostas de compreensão de Allan Kardec, primeiro nos apresentando o fluido cósmico universal. E a própria ciência, né, Alexandre, já admite que existe um elemento básico, toda vez que eles vão aprofundando esses estudos, um elemento que Kardec nos apresenta lá no final do século XIX, a ciência agora é que está comprovando realmente a existência desse elemento básico de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então Kardec vem dizer isso, vai nos apresentando também que a partir dessa compreensão nós vamos compreender determinados tipos de fenômenos, e ele fala também dessa relação, dessa movimentação e atuação incessante entre a vida material, a vida corporal e a vida espiritual. E a partir daí que a gente vai começar a compreender a necessidade do estudo desse capítulo aqui, que é muito importante para nós. Aqui no item 3, Kardec diz o seguinte: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações também variadas no seu gênero, talvez mais numerosas do que no estado de matéria tangível. O que seria esse estado de eterização, Alexandre? Como é que a gente pode facilitar aí essa compreensão para os nossos amigos ouvintes? Bom, vejamos. No item 2, Kardec já fazia uma referência de que o fluido cósmico universal ele se apresenta em dois estados distintos. E ele chama de eterização ou empoderabilidade e, mais adiante, materialização ou ponderabilidade. Sim. Então, vamos tentar aqui, dentro desses termos aparentemente complexos, tentar compreender, e isso com certeza vai facilitar a nossa reflexão. O que seria, né, essa imponderabilidade, esse estado de materialização? Quando que ele é ponderável, imponderável, né? Perfeito. A eterização é transformar, é quando esse fluido ele sofre uma transformação para um estado de vapor, quando ele se dissipa, como você colocou muito bem na semana passada. E a empoderabilidade é que ele não pode ser calculado, avaliável, pesado de forma significativa, ou seja, quantificado da forma clássica como nós compreendemos. Vamos até imaginar o seguinte: a água ela possui 3 estados, a gente aprendeu isso lá na química, não é isso? Perfeito. Estado sólido é quando a água está congelada, o estado líquido, que seria o estado natural dela, e o estado gasoso, Perfeito. Que é quando ela evapora. Esse estado gasoso a gente não consegue assim perceber, a gente não consegue tocar. Os nossos sentidos não alcançam não conseguem, de uma né? forma originária, exatamente. Sim. Então, à medida em que esse fluido cósmico universal ele se apresenta com essas características, é o que Kardec chama de estado normal primitivo. Sim. Mais adiante, ele diz que o segundo estado é o derivado desse, ou seja, a materialização, que é dar ou tomar uma consistência, é ter uma natureza, é transformar-se numa realidade. Aquilo que nós colocamos, ou seja,
aquele ingrediente lá da padaria da semana passada, que estava dissipado de uma forma sutil, Sim. aparentemente sem percepção aos sentidos grosseiros humanos, ele começa, por conta de transformações e manipulações, a ganhar outras características, como você colocou muito bem o exemplo da água. Conforme, né, as variantes, ela pode sofrer transformações no seu estado. Então, Sim. aquilo que estava no estado normal primitivo começa a pode ganhar forma, e aí quando ele fala de ponderabilidade, é a questão de ser concebido. Colocaste muito bem no início da sua fala, você falou que atualmente a ciência, né, tradicional já alcança, Já consegue... identificar, né, a presença desse elemento no universo. Sim. O que Eles consideravam o átomo como se fosse essa matéria básica. Com o avançar da tecnologia, dos conhecimentos, eles identificaram que antes do átomo tem uma outra o átomo matéria. já é um produto da vitrine da derivado, padaria. Já não é a farinha. Não é a farinha, já é uma derivação desse elemento. É uma primitivo. receita, né? É uma receita que já foi manipulado. Já foi manipulado, perfeitamente. Então, se a ciência já consegue identificar, prova então que é matéria. Sim. Então, Sim. você vê como é que hoje nós já estamos avançados em relação à teoria que o próprio Kardec propôs aqui. Ou seja, então no momento em que a ciência tradicional diz assim, bom, eu identifiquei aqui um elemento que precede ao átomo, por exemplo, como você colocou, nós já vamos fazer essa associação. Então vejamos, no momento então que o fluido cósmico ele não é uniforme, ou seja, porque ele é flexível, porque ele é suscetível de transformações em função das suas características, nós vamos então a dar forma, né, peso Sim. e valores a tudo que é possível, nesse caso, conforme a vontade divina. E aí, se você me permite, André, Sim. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, lá na primeira parte, ele coloca que o fluido cósmico é o plasma divino, Muito bem lembrado. hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Muito bem. Mostrando que foi justamente por conta da vontade, e aí vamos conceber essa vontade, a energia cósmica, né? A vontade de Deus através dos espíritos, né? Dos seus prepostos, que esse elemento foi manipulado, trabalhado. Mas é importante destacarmos aqui, essa manipulação, ela é dada com consciência, com conhecimento. Nós vamos ver mais adiante que nós podemos executar ou estarmos submetidos a determinados fenômenos por uma questão instintiva. Mas dentro da proposta de cocriação, tudo feito com conhecimento de causa. E o Emmanuel também, você lembrou muito bem a passagem de André Luiz em Evolução e Dois Mundos, e o Emmanuel também vai dizer que essa matéria, essa substância, e ele vem dar uma colocação para nós romântica, porque quando a gente fala de Deus, de amor, de Deus Pai, a gente não tem condições ainda, os espíritos nos respondem isso, os benfeitores respondem, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que nós não temos condições ainda de penetrar na essência divina. E o Emmanuel ele vai dizer em suas obras, salvo engano no livro Pensamento e Vida, que esse fluido cósmico universal, ele é carregado do amor de Deus. Ou seja, aonde a gente possa, a gente está em contato, nós até citamos no último programa, que nós estamos imersos em um grande aquário e que em Perfeito. torno de nós gira e se movimenta o fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, partícula divina, é carregada do amor divino. E a gente vai aprender mais à frente que somos nós que vamos dar a característica e a propriedade que a gente bem entender a esse fluido. Mas ele, na sua origem, Alexandre, ele é provido do amor divino. Porque a proposta de Deus é justamente a do progresso, Sim. da solidariedade,
né? Ou seja, se de um elemento básico, por conta de manipulações, de um trabalho, tudo se criou, Sim. Né, no universo, e o universo ele não é caos, como diz o nosso saudoso Mileco, ele é harmonia. Ele é harmonia. Então, a proposta de que ele está impregnado de amor é dizer assim, bom, eu tenho aqui um elemento e agora eu vou criar tantas outras coisas através dele, mas com que propósito? E é onde você colocou muito bem. É uma matéria, um elemento suscetível de transformações. Se nós vamos carregá-lo no sentido de depositar nele manipulação, conhecimento, direcioná-lo para o bem, estamos dando continuidade a essa proposta amorosa de Deus. Entretanto, nós podemos, por razões tais e quais, de uma forma equivocada, dar a essa mesma matéria, esse mesmo elemento, às vezes características que não são saudáveis, nem material, nem espiritual. Nem espiritual, uma outra propriedade, porque nós possuímos o livre-arbítrio relativo, né? não é absoluto, mas nós possuímos o livre-arbítrio e é ele que nos permite que a gente possa manipular até determinado ponto, de acordo com a nossa vontade e a nossa evolução moral, esse fluido que é divino. Né? Perfeitamente. Mas vamos continuar aqui. Kardec diz o seguinte, ó. Então a gente pode entender, na minha tradução aqui, a gente está fazendo estudo, até para o amigo ouvinte estar situado, porque existem umas diferenças entre umas traduções e outras. Nós estamos utilizando uma tradução da 4ª edição aqui da obra Gênese, que foi publicado pela editora Leon Denis, lá pelo CELD. Então tem uma nota aqui que ele diz o seguinte, Alexandre: podemos considerar os fluidos imponderáveis, citados por Allan Kardec, como sendo os gases, principalmente aqueles que, por se encontrarem superaquecidos na temperatura ambiente, são invisíveis e muito mais imponderáveis. Então a gente pode entender o seguinte, ó, imponderável é aquilo que a gente não pode ver, é aquilo que a gente não pode sentir, que ou a gente vai ter uma dificuldade, né? O gás até você pode pesá-lo, o bujão de gás, não é isso? Às vezes o oxigênio que vai para o hospital, às vezes você pode até senti-lo e pesá-lo, mas a nossa percepção em relação a esse estado ponderável é mais ou menos como se fosse isso, algo que a gente dificilmente vai sentir, que a gente vai ver e vai poder tocar, mas que ele existe. Exatamente. Então a gente pode entender, o fluido cósmico universal, a gente não está conseguindo ver, ele na sua matéria, no seu estado primitivo, porque quando a gente pega um objeto, ali é o fluido cósmico universal já transformado, já derivado, ali ele está tangível, está ponderável, mas ele no seu estado primitivo, dificilmente a gente vai conseguir percebê-lo, tocá-lo ou senti-lo. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando o capítulo 14 da obra Gênese, os fluidos, no programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Aí Alexandre, Kardec, ele continua aqui, ó. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedendo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. A gente pode entender até a própria questão dos fenômenos de materialização, né? Ectoplasma. Perfeito. O próprio trabalho que Kardec estudou do movimento das mesas girantes, isso ali foram manipulações de fluidos que fizeram com que aqueles fenômenos, a princípio, considerados espetaculares, conseguem se comprovar à luz do estudo do Espiritismo. Né? Continua aqui Kardec. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, sendo para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzir determinados efeitos, assim como os homens fazem com os seus materiais, embora por processos diferentes. Entretanto, lá como nesse mundo,
somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel dos elementos constitutivos do seu mundo. Isso aqui é muito importante, né? Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes contribuem maquinalmente, quanto os ignorantes da Terra o são de explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizer como veem e escutam. Como o veem, né, e escutam. Kardec está dizendo aqui, ó, que só aos espíritos esclarecidos é dado compreender essa substância. E ele vai dizer que os ignorantes, quando ele diz aqui os ignorantes, são os sem esclarecimentos, eles não vão ter condições de entender isso e eles mesmos são ali meio que utilizados para que aqueles fenômenos aconteçam. A gente até citou as mesas girantes aqui. Perfeito. Que aquelas próprias pessoas que estavam ali, de alguma maneira, contribuíam inconscientemente para que aquele fenômeno acontecesse. Exatamente. E se você me permite? Sim. Eu me recordo de quando criança, eu recebi a visita de uma entidade, e aí quando descrevi para minha mãe mais tarde, segundo ela, conforme a descrição, teria sido um tio dela, desencarnado recentemente, que eu não conheci. E, segundo ela teve esse achismo, supôs ser determinada pessoa, por conta, sobretudo, dos acessórios que eu narrava. E aí nós aprendemos... Na forma como ele se apresentava, né? Um chapéu, com isso, com aquilo nas mãos, etc e tal. E aí, se me permite, eu estou colocando isso apenas para ilustrar o exemplo que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, vamos partir da premissa que esse meu tio-avô fosse um desses ignorantes citados aqui. Ele plasmou todos aqueles acessórios. Sim. Inconscientemente. Talvez se eu perguntasse para ele, como é que o senhor produziu, chegou aqui de chapéu, ou chegou com essa bengala? Talvez ele não tivesse conhecimento, hipoteticamente falando, para dar essas explicações técnicas. Entretanto, um espírito esclarecido nos traria todas essas informações que nós estamos aprendendo aqui com o livro. É isso que Kardec diz, é o seguinte, ou seja, não é dado a todos os espíritos compreender o papel dos elementos constitutivos. Sim. Apenas aos mais esclarecidos. Então, é de extrema importância a nossa reflexão do que estamos lendo aqui, porque nós vamos nos deparar com fenômenos do lado de lá, no além, em que vamos contribuir, muitas das vezes, ou vamos produzi-los naturalmente e, hipoteticamente, às vezes, sem conhecê-los. Mas, se temos a possibilidade de, desde já, conhecer cientificamente, porque isso aqui é ciência. O que, né? Porque a pessoa pega um livro, aí vê lá a narrativa, e diz, mas apareceu com um chapéu. Aí a pessoa se pergunta, como é que pode desencarnar com chapéu? Que chapéu é esse? Como é que se deu essa criação? Chapéu? Então aqui nós estamos, na verdade, na base de tudo isso, né? Compreendendo que existe o fluido cósmico universal, que vai justamente ser esse intermediário, além de ser a matriz, como você colocou muito bem, de tudo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, vai ser justamente o elemento intermediário para os fenômenos. Sim. Por exemplo, dentre eles, a da criação no mundo espiritual. Sim, sim. E você me fez recordar também uma passagem no livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone Pereira, em que ela narra uma situação. A gente vai imaginar o seguinte, né? Que as nossas criações mentais, do que elas são capazes de uma forma consciente e inconsciente. Existe um mundo material em que ele é visível aos olhos espirituais e aos olhos da matéria. E existe um mundo espiritual que ele nem sempre vai ser visível aos olhos do mundo material. Só aqueles que tiverem a evidência, ou que por algum motivo for poder ser demonstrada aquela situação, é que você vai ter condições, se tiver uma mediunidade de evidência, né, que vai poder ter condições de visualizar o aspecto espiritual. Uma coisa é a construção material, a outra
é o ambiente espiritual que está ali plasmado. Isso a gente vai aprender aqui com o decorrer do estudo, como isso é bom para a gente evitar certas posturas, sejam mentais, sejam certos comportamentos, porque a gente acha que está tudo bem, porque materialmente está tudo bonito, está tudo legal, mas o ambiente espiritual pode estar completamente contaminado por conta de determinados pensamentos, palavras e posturas da nossa parte. Então ela narra um caso em que ela foi chamada pelo instrutor espiritual a ajudar 2 desencarnados que estavam na casa de um primo dela. Então, e eles de alguma maneira, aqueles desencarnados, estavam influenciando na saúde daquela pessoa. Então ela se deparou com era um suicida, que ele foi logo recolhido ao mundo espiritual, não demorou 1 ou 2 semanas, ele foi recolhido. Mas aquele senhor que estava ali, era um senhor negro, então a visão espiritual, ela o via com roupas assim surradas, ele tinha um problema como se fosse uma elefantíase na perna, então ele vivia deitado ali numa esteira. Ela espiritualmente via que ele estava deitado num quarto, numa esteira, no mesmo cômodo ali da casa. Então, quando ela se desdobrava, ela tinha a visão espiritual do ambiente. Então, aquele senhor, ele já tinha desencarnado há muitos anos, mas ele plasmou no mundo espiritual a vida que ele tinha material. A casinha dele, o casebrezinho dele e a horta que ele vivia daquela horta. Então, ele plantava ali. Então ele tinha todos os apetrechos, todas as ferramentas, ele arrancava as ervas, então ela se desdobrava, foi adquirindo a confiança daquele senhor, até que ela, pouco a pouco, fosse o evangelizando, e ele não teve a compreensão total que ele estava desencarnado, então eles criaram uma situação para que ele deixasse aquele ambiente. Aquele ambiente espiritual foi plasmado pelo pensamento dele, então ele criou no mundo espiritual, após a sua desencarnação, o mundo material em que ele vivia. Então ele continuou preso ali àquela situação. Interessante. E tudo isso, manipulação dos fluidos, de uma forma inconsciente por ele, né? Exato. E você colocou um exemplo que ilustra muito bem o que nós acabamos de ler. Sim. Aquilo que está imperceptível para nós encarnados, originariamente, né? Para o desencarnado, como foi colocado aqui, é algo perfeitamente natural, perceptível, palpável. É a ignorância dele, o fato do conhecimento da atual situação dele de espírito desencarnado e ele ali vivendo como se ainda encarnado fosse. Isso, no automatismo, a mente, né? Como nós vimos, direcionava a esse fluido que é neutro. Criou o ambiente, criou a casa, criou a horta, criou os vegetais, criou as ferramentas. Olha que coisa, né? E aí nós vamos justamente compreendendo situações que muitas das vezes para nós parece ser, mas isso não existe, como é que pode? Mas quando conhecemos a causa, né, cientificamente o porquê, né, como que se processa, aí a razão começa a dar frutos. E aí nós vamos avançar nesse... A graça de Deus. De acordo aqui com os nossos estudos, nós vamos avançar nessa possibilidade de manipulação desses fluidos. Você vê, olha o que ele construiu de uma forma inconsciente. Imagine um espírito evoluído, o que ele não tem condições de criar. E Jesus, ele foi esse arquiteto, esse divino escultor que plasmou o nosso mundo material, construiu esse mundo material. Mas, amigos ouvintes, Alexandre, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima, agradeço mais uma vez a oportunidade e convido a todos para o próximo estudo. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, amados internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na primeira parte, no capítulo 10º, um capítulo que o nosso querido codificador Allan Kardec titulou Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Nós já temos estudado os conceitos pertinentes a estes elementos que aqui estão postos no título, e agora nós analisamos, junto com o nosso querido codificador, as linhas argumentativas, na verdade são contra-argumentos, a respeito das opiniões expendidas no texto da Igreja Católica, que o nosso querido Kardec destacou aqui para o estudo, que é do arcebispo de Reims. Nós contamos hoje, para nossa alegria, com a presença amiga, generosa do nosso querido irmão e companheiro, vocês todos conhecem muito bem, João Nogueira. Muito obrigada, João, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Nádia. É sempre um prazer e trabalho na Seara do Cristo é muito bom. Exatamente. Vamos estudando aqui esta obra, lamentavelmente pouco estudada, deveria verdade. Ser mais estudada. Verdade. Mas nós vamos aqui seguindo o nosso estudo, né? Afinal, Nádia, se me permite, todos nós ficamos preocupados com o que vai acontecer depois que o corpo se for. Não é? E aí? Como é que acontece? No céu e inferno nós temos... Conta tudo, essa obra conta tudo. Essa obra contém a teologia espírita. Exatamente. E nós a estudamos do ponto de vista teórico nesta primeira parte, e depois na segunda parte nós temos a, digamos assim, parte prática, porque deriva de comunicações mediúnicas, através das quais o nosso querido Allan Kardec vem exemplificar tudo que está teoricamente exposto aqui na primeira parte. É uma obra, chega a ser emocionante, né? Sobretudo quando você chega à segunda parte e você vê como efetivamente todas as categorias, porque Kardec vai dedicando um capítulo para cada uma das categorias de nível espiritual que ele destaca aqui. Então chega a ser emocionante nós vermos a coerência interna desta obra e da codificação por inteiro, né? É verdade. Então, João, nós estamos aqui no capítulo 10º, estamos no item 7. Você pode ler e comentar o primeiro parágrafo, por favor? Eu posso, apesar de que a minha versão aqui, Nádia, é do Herculano Pires. Não tem importância, imagine... Porque Herculano Pires é um dos pilares do pensamento espírita, é o filósofo brasileiro espírita de grandíssima categoria. De minha parte, eu sou muito herculanete. Então, quando eu ler, amigo ouvinte, amigo internauta, amiga ouvinte, amiga internauta, eu vou usar a edição da FEB, que é a tradução de Guion Ribeiro. E o João vai usar a tradução do Herculano Pires, publicada, editada pela LAC. Exatamente. E Herculano Pires, no dizer de Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Então, exatamente. Vamos lá, então. Não é nada pouca coisa. Não, de forma nenhuma. Vamos lá, então. Diz Kardec o seguinte: concedem-se aos demônios as faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a providência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a sagacidade e manha no mais alto grau. Seu objetivo
é desviar os homens do bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para levá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. Aí está o primeiro parágrafo. E o meu parágrafo vai um pouco além. Vai um pouco além? Vai, mas vamos parar por aí. Tá ok. Porque vamos só lembrar aqui aos nossos ouvintes internautas que a linha do catolicismo coloca os anjos como sendo anjos, não tendo perdido a sua essência angélica, digamos assim, mas que se bandearam para o mal. Então agora o Kardec vai analisar, e o João também. É isso. Tem uma alusão na Bíblia que fala de Lúcifer. Todos nós já ouvimos falar de Lúcifer. Luz se fez. E disse de um anjo que era o braço direito de Deus. Olha que coisa interessante. E que ele, num determinado momento, ele ficou com ciúme, com inveja, e não gostou do que estava sendo feito com ele, com Lúcifer. Então ele se bandeou para o outro lado e ele virou o líder de todos os seres angélicos mais que se bandearam. Rebeldes. Os anjos do mal, exato. Ali é uma figura, como a Bíblia como um todo, é muito figurada. Então nós não podemos fazer dali usar leitura literal. Ao pé da letra, né? O que Paulo diz? Exatamente. A letra mata, o espírito vivifica. Então o que diz ali naquela alegoria é que todos nós somos Lúcifers em alguns momentos. Ou seja, nós podemos estar aqui na Rádio Rio de Janeiro fazendo esse programa maravilhoso de elucidação, estudando esse livro excelente, como a Nádia diz, emociona demais a gente, e daqui a pouco, quando sairmos daqui da rádio, pegarmos o carro ou um transporte público e tal, alguém fizer alguma coisa de errado, nós vamos cair como Lúcifer. E é essa alegoria. Então nós vemos que Kardec... Que é o que a psicologia hoje diz, né, que é o nosso lado sombra. Exato. E o nosso lado luz, né? Ou Yang Yin. Exatamente, com aquele célebre círculo lá do Oriente, né? Exato. Em que há uma parte, é uma linha sinuosa que divide, né? Um S, digamos. S, né? Então há uma parte escura, negra, com um ponto branco, e uma parte branca com um ponto negro. Né? E diz a alegoria que todos nós, mesmo os mais branquinhos, os mais iluminados, temos sempre alguma coisa negrinha. Exatamente. E isso já é um negócio de a gente hoje já tem um diálogo, uma conversa que a gente evita exatamente esse negócio de branco e negro, porque não existe essa coisa da diferença. Quando eu estou fazendo algo errado, eu não estou sendo negro na minha consciência. Eu estou simplesmente sendo leis divinas. Então a gente acaba evitando esse tipo de comparações porque remete a essa coisa do racismo e outras coisas mais. E também porque esse círculo significa cada um de nós. Exatamente. Né? E nós não somos nem absolutamente puros, nem absolutamente trevosos. Exatamente. Né? Nós já estamos a caminho aí da luz. Né? Então, o nosso Kardec, ele vem contrapor, como você bem lembrou, Nádia, aquilo que foi dito pela Igreja Católica à época, que os demônios e os anjos, eles não podem ser pura e simplesmente privados de determinadas qualidades. Alguém ser privado do bem, alguém ser privado da paciência, alguém ser privado da luz, do amor. Kardec vem colocando, inclusive, que parece que Deus criou esses seres e deixou que esses seres ficassem todos aqui no planeta e impedindo até que o bem, que os anjos do bem chegassem. Sim. Porque nós estamos entregues a esses e não aos bons. Aos bons. Não é? Então seria um contrassenso, na verdade, admitir que Deus, que é soberanamente justo e bom, olha só, Kardec coloca exatamente nessa sequência. Primor o Kardec, né? Justo e bom. Ou seja, antes de tudo, ele é justo. Nós temos aí em Vinícius, por exemplo, que
faz aquela colocação, pergunta, né? Deus poderia acabar com o mal? Sim, pode. Deus poderia acabar com o sofrimento? Sim, pode. Pode porque Ele é poder. Quer porque Ele é amor, mas não acaba porque Ele é justiça. Então, o justo de Deus é isso. Permitir que cheguem até nós tanto o bem quanto o mal, para que nós possamos, através desse relacionamento, através do nosso esforço diário para vencer, não o que está fora, mas o que está dentro, para que nós possamos realmente evoluir e que a felicidade não seja dada por Deus, mas sim conquistada, porque é muito melhor. Que a outorga dele através da oportunidade. Exato. E você veja aqui como esse raciocínio do catolicismo vigente à época, né? Como eles dizem assim, aos demônios conseguem-se faculdades transcendentes. Isso é próprio dos anjos. Nada perderam da natureza angélica. Como é que eles podem ser anjos e demônios ao mesmo tempo? E isso faz Aristóteles tremer nas bases, não é isso? No túmulo, Leibniz vai tremer, Montesquieu vai tremer, Descartes, eles vão... porque o Aristóteles disse, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Exato. Então, como é que o demônio pode ser demônio e ser anjo, porque não perdeu a natureza angélica? Verdade. Lembrando aqui que natureza é uma palavra muito forte do ponto de vista da filosofia, né? Aí eles têm o saber, têm perspicácia, têm previdência e têm a penetração dos anjos. Por enquanto, então, estamos falando de anjos. Mas eles têm também astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. Você veja como é que ele pode ter, em grau elevado, o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, e a astúcia, ardil. Isso aqui, matematicamente, não dá certo. Pois é. Porque é o nível máximo de duas coisas que se contradizem. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então. Por isso que zera. Isso aqui fica zerado. Exato. Né? Depois, o objetivo que os move, o teu parágrafo é separado, né? Separado. Sim, então vamos seguindo. Diga. Vamos lá, então. Compreende-se, continua Kardec, que eles se dirijam aos que estão no bom caminho e que se deixam perder por eles diante da sua insistência. Compreende-se a sedução através da simulação do bem para os atrair às suas fileiras. Mas o incompreensível é que eles se dirijam aos que já lhes pertence de corpo e de alma para os encaminhar a Deus e ao bem. E ao bem, pois é. Nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra, que está estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Eu sou Nádia do Couto Vale, recebendo hoje, com nossa alegria e gratidão, o nosso querido irmão, companheiro João Nogueira. Sim, João. E então, como é que se compreende isso? Kardec já coloca a palavra, né? Incompreensível. Eles se dirigem aos que já lhes pertence de corpo e de alma para os encaminhar a Deus e ao bem. É incompreensível. Exatamente. É como você lembrou de Aristóteles. Não se pode ser e não ser ao mesmo tempo. Continua Kardec, então. Ora, quem poderia estar mais nas suas garras do que aquele que renega a Deus e blasfema contra ele, mergulhando-se no vício e nas paixões desordenadas? Esse não está já no caminho do inferno? Com certeza nós temos aqui essa como lógica granítica de Allan Kardec, quando ele nos faz percorrer a linha de raciocínio e nós é que respondemos. Quando nós lemos uma pergunta de Kardec, nós já respondemos. Exatamente. Mergulhando no vício e nas paixões desordenadas, aquele já não está no caminho do inferno? Como é que aquele que quer levar para o inferno e já vê alguém que está no caminho do inferno, chega para esse alguém e promove o bem para ele? Fala de Deus, fala de coisas boas, né? É como Kardec, antes, ele coloca que um comerciante, ele não fica fazendo propaganda do seu vizinho,
né, do concorrente. Ele não manda que vá comprar ali no concorrente. Claro que não, ele quer vender a mercadoria dele. Então, é um contrassenso que a lógica descarta. Exato. Continua? Sim. Então vamos lá. Pode-se compreender que, estando seguro de sua presa, o demônio a leva a adorar a Deus, a convida a submeter-se à sua divina vontade e a renunciar ao mal? Que exalte aos seus olhos a aventura da vida dos espíritos bons, pintando com horror a posição dos maus? Já se viu um comerciante aí que está, né, Kardec, dizendo, elogiar para os seus clientes as mercadorias do seu vizinho em prejuízo das suas, mandando-os comprar do outro? Chega a ser engraçado, né? Porque... Mas é o didata, né? Exato. O Kardec é o professor. Exato. Grande. Continuando Kardec, então. Viu-se um recrutador depreciar a vida militar e louvar o descanso da vida doméstica? Dizer aos conscritos que eles terão vida de fadigas e de privações, que eles têm 10 possibilidades contra uma de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas arrancados? Claro que não, né? Ninguém faz isso porque senão ninguém iria se alistar. Não obstante, é esse o papel estúpido que atribuem ao demônio, pois é fato notório que, em consequência das instruções provenientes do mundo invisível, diariamente se veem os incrédulos e os ateus retornando a Deus e orando com fervor, o que há muito não faziam, ao mesmo tempo que pessoas viciosas lutam com ardor para se melhorarem. Pretender que seja essa uma obra das artimanhas do demônio seria transformá-lo num verdadeiro pobre diabo. Até brinca com as palavras, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que Kardec nunca sorriu, nunca brincou. Exatamente. Né? Aliás, em um desses nossos encontros anteriores, eu lembrei isso, que nós precisamos estudar, conhecer o homem Kardec. Isso. Né? Porque o homem Kardec exemplifica o codificador Kardec. Exatamente. E nós temos também a imagem dele circunspecto, sem sorrir. Mas também, quem poderia cobrar de um espírito desse calibre, né, dessa altura, intelecto-moral, que ficasse rindo se ele veio aqui encarnar-se para consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade. Exatamente. Agora, ele ia à ópera, ele adorava a ópera Norma, ele fazia almoços aos domingos, Gabi, né? Doce Gabi, a querida Amélie Boudet, fazia almoços aos domingos, eles convidavam os amigos, ele contava piadas dos druidas. Então, é esse homem que sempre acordou cedo, sempre trabalhou como civil, né, para fazer frente às despesas próprias da sua família, da sua casa e do movimento espírita. É esse homem que nós precisamos conhecer melhor. Verdade. Né? É isso aí. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem a certeza de que tudo vai acabar quando eu morrer, a gente tem que andar triste mesmo, sinceramente. Exatamente. Meu Deus, eu vou deixar de existir. Agora, quando você descobre que não vai morrer, que você vai continuar e que Deus traçou um plano para você ser feliz, um dia nós seremos todos felizes. Já podemos começar agora, né? Aproveitando do que está em nosso entorno. Exatamente. Então continua Kardec após esse, como dizia um velho comediante, xiste, né? Como isso não é uma suposição, mas um resultado da experiência, e como contra fatos não há argumentos, temos de concluir que o demônio é um desastrado de primeira, não sendo tão esperto, nem tão mau como se pretende, e, portanto, que não é justo temê-lo, desde que ele trabalha contra os seus próprios interesses, ou então que nem todas as manifestações são produzidas por ele.
Aí deixa Kardec no ar para a gente... E é verdade, tem razão, é isso mesmo. Agora você veja como é que um ser, aspas, do mal, trabalha contra si mesmo, como Exato. o próprio Kardec diz isso aqui, não é isso? E aí que nós vemos o grande engodo do que é o mal. Nós costumamos dizer que o mal não tem realidade ontológica, quer dizer, quando a gente diz o mal não existe, né? Santo Agostinho disse, o mal é a ausência do bem, né? Privatio boni, né? Mas o raciocínio é exatamente esse. O mal não se banca a si mesmo. Por isso que nós dizemos no discurso filosófico, ele não tem realidade ontológica, ele não se banca a si mesmo. Portanto, ele traz no seu próprio bojo, no seu próprio interior, o germen da sua própria destruição. É verdade. E nós temos vários exemplos disso na codificação. Não podemos agora fugir aqui ao assunto, mas este tópico reflete isso, né? Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia. Exatamente. Né? Ela não é uma ciência, porque muitos companheiros dizem a doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia. A ordem não é essa. A doutrina espírita é uma filosofia de comprovação científica e consequências morais ou religiosas. Isso. Né? Por que, então, que o Kardec, no frontispício do Livro dos Espíritos, quando foi lançado o Espiritismo, não colocou lá no frontispício que o Espiritismo é uma ciência? Ele colocou que é uma filosofia espiritualista. Exatamente. O Espiritismo é uma filosofia. E se nós aplicarmos a filosofia espírita em nossas vidas, nós teremos consequências, como você lembrou, morais. Seremos os verdadeiros religiosos. Isso. É como Kardec coloca também, que a melhor religião é aquela que transforma o homem, aquele seguidor, numa pessoa melhor. Isso é verdadeira religião. E é aquela que se explica e se satisfaz, na verdade, a todos nós. E por falar em satisfação, quando você vê que o Espiritismo tem comprovação científica e cada vez mais que a ciência descobre novos caminhos e tal, que estão todos aí incrustados na criação divina, aí você vê que está mesmo tudo comprovado e que é por isso que a doutrina espírita não foi até hoje questionada, e lá em A Gênese, capítulo 1, item 55, está lá, o espiritismo jamais será ultrapassado. E ele vai incorporar as conquistas feitas com o rigor científico que a ciência tiver produzido. Isso é muito importante, Nádia, porque quando Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala que se um dia a ciência provar que o Espiritismo está em erro em um de seus postulados, ele se modificará nesse ponto. Mas olha só, não é uma teoria ser lançada, é a prova. É uma constatação científica. Exatamente. Muita gente acha o seguinte, não, o Espiritismo está ultrapassado, então a gente precisa de coisas novas, né? Lá no Congresso Mundial em Buenos Aires, em 1966, eu tinha um ano, foi proposta a mudança, né? Larguem a codificação e fiquem com um livro, que eu não vou citar aqui, claro, com um determinado livro. E as pessoas olharam, quem estava defendendo isso era o próprio autor, ou, entre aspas, médium daquele livro. Então, é preciso ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Quando a pessoa falar que o Espiritismo está ultrapassado, você pode dizer o seguinte, você faz tudo o que o Espiritismo diz para fazer? Exatamente. Já consegue? Exatamente. Não, nós não estamos conseguindo. 3.500 anos atrás foi lançado o Código Moral da Humanidade, que são os 10 mandamentos. Nem isso a gente consegue ainda fazer. Pois é. Mas vamos tentando, né? Vamos conseguindo com a ajuda de Deus, de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda, dos nossos amigos espirituais, que nós aqui tivemos enquanto estivemos estudando esta parte. O nosso encontro de hoje está aqui
em vias de terminar mesmo. Que pena. Agradecer. Nós temos mais encontros. Sim, com certeza. Não é? Nós continuamos aqui, amigos ouvintes, amigos internautas, com o nosso querido João Nogueira, a quem agradecemos a generosidade dos seus comentários, do seu estudo, a sua presença aqui muito amiga. E nós estamos, portanto, dizendo da nossa gratidão a Deus, a Jesus, que a paz e a sua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.